Espero que essa carta não seja lida apenas por ele, mas também por você. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Diego Coimbra, revisado e narrado por Coreia com K. Henrique Breda, escreva essa carta aberta pois sou um admirador do seu trabalho no mercado financeiro e das suas posições e opiniões nas redes sociais e em suas entrevistas disponíveis na internet. Sua história de vida bem-sucedida é motivo de inspiração e provavelmente é uma referência para muitos. A sua forma de investir com foco nos fundamentos, com uma visão de longo prazo, é um exemplo em um mundo onde todos parecem procurar ganhos fáceis de curto prazo, com promessas de riqueza rápida e sem meritocracia. Por isso escrevo, pois assim como você, entendo que vivemos em um mundo onde os valores morais estão deturpados, onde os trabalhadores e empreendedores são tratados como foras da lei, enquanto a malandragem parece ser vangloriada. Parece que estamos vivendo em um mundo onde alguns princípios fundamentais básicos como a vida, propriedade privada e liberdade vêm sendo ignorados pelos governos, acadêmicos, políticos e pela sociedade em geral. Mas também lhe escrevo porque, assim como você, sou grande fã da obra de Ayn Rand. Particularmente, acredito que A Revolta de Atlas é uma das grandes obras do século passado e de leitura indispensável. Por isso, gostaria de obter um pouco do seu precioso e escasso tempo para falar sobre o Bitcoin. Eu sei. Você já deve estar de saco cheio de tanta gente falando sobre isso e pegando no seu pé por postagens antigas. Mas me dê mais uma oportunidade. Entendo que o Bitcoin é realmente um ativo complicado, pois é uma tecnologia nova e não gera yields ou fluxo de caixa, além de ser extremamente volátil e, num olhar mais superficial, parece realmente algum tipo de histeria. A quantidade de picaretas no mercado cripto e as confusões que a mídia faz entre o Bitcoin e as demais criptomoedas, as famosas shitcoins, também não ajudam em nada. Por esses fatores, é fácil entender o motivo, do ponto de vista de um investidor mais tradicional, de o entendimento dessa moeda ser complicado, e compreendo totalmente quando você fala no seu perfil do Twitter: Bitcoin, para que complicar? Fique fora dessa. Eu mesmo já passei pelo processo de achar que era uma pirâmide, que era algum tipo de fraude, que era bolha, que não serve para nada, e muitos outros pré-julgamentos devido à minha ignorância. Entendo perfeitamente que pessoas inteligentes como você pensem assim. Acho que atualmente o Bitcoin parece ser algo muito bom para ser verdade. Mas novamente, apelarei aqui para Ayn Rand para chamar a sua atenção, em especial para o livro A Revolta de Atlas. Para quem ainda não leu, este romance se passa em um cenário distópico nos Estados Unidos, no qual o mundo se encontra em uma espiral descendente, tanto econômica quanto moralmente. No livro, as empresas estão fechando e as pessoas perdendo emprego, enquanto políticos obtêm cada vez mais poder, oferecendo soluções fáceis para problemas complexos. As poucas empresas lucrativas que restam começam a ser estatizadas, em nome de um suposto bem comum. Em paralelo, um homem chamado John Galt observa tudo aquilo e promete parar o motor do mundo. Ele o faz buscando homens de caráter, trabalhadores, os quais entendem que apenas através do trabalho e da livre associação é possível obter sucesso, mas principalmente que sua felicidade deva ser alcançada sem esperar que outra pessoa seja responsável por ela. Em outras palavras, homens que acreditam no tripé: vida, liberdade e propriedade. John Galt, então, buscava esses homens e mulheres de elevados valores morais e os convidava a largar tudo que possuíam ou construíram para trás, convidando-os para irem a um vale escondido no meio do estado do Colorado, onde as leis escolhidas pelos políticos da ocasião não tinham efeito e nem existiam impostos ou estados, um verdadeiro paraíso. Para convencer esses homens a irem para o vale, Galt não prometia lucros ou uma vida mais fácil, nem qualquer outra promessa de ganhos rápidos como tanto ouvimos por aí. Ele apenas prometia que, no vale, nenhum homem ou mulher seria responsável pela felicidade ou sofrimento do outro, nenhum ser humano seria obrigado a trabalhar de forma forçada e, principalmente, nenhum homem seria obrigado a compartilhar os resultados de seus esforços, investimentos e trabalho com mais ninguém, se assim desejasse. Ou seja, deixaríamos de ser explorados ou saqueados por outros homens, os incapazes e encostados, que vivem não do que produzem, mas do que expoliam dos outros, seja através de impostos ou de roubo, o que na verdade é um pleonasmo. Dessa forma, sem promessas, mas com base em valores morais e na razão, John Galt atraiu as melhores pessoas para seu vale, enquanto o resto do mundo se destruía como resultado das políticas socialistas e pela falta de fé na capacidade do homem produzir e progredir através do trabalho. Pois então, Breda, para mim, o Bitcoin é o vale do Galt da vida real, só que no mundo digital.
O Bitcoin não te oferece promessas de lucros fáceis. Foi construído de forma que apenas o trabalho colaborativo seja remunerado. Não permite a expropriação da propriedade privada alheia, seja lá por qualquer motivo que for. Afinal, nenhum indivíduo deveria ter o poder ou direito sobre a vida de outro, correto? Assim como Gaut demonstrou que não é errado se recusar a ser explorado por políticos e nem se recusar a sustentar vagabundos ou sanguessugas que vivem às custas do trabalho alheio. O ethos do Bitcoin é o ethos do Vale do Gaut. Na prática, apenas queremos ser deixados em paz. Esqueça o barulho e a zoeira das redes sociais e observe que o Bitcoin é, na prática, a única forma viável de propriedade privada. Qualquer outro tipo de propriedade pode ser facilmente confiscada pelo poderoso do momento. O fruto de seu trabalho é seu e de quem você quiser, apenas. Guarde suas chaves privadas e nunca mais se preocupe em atender à pauta da vez para não ter seus bens apreendidos. Tudo isso sem custo. O Bitcoin simplesmente não permite que seus proprietários sejam expoliados por decretos governamentais. Não permite que políticos criem fronteiras fictícias para sua circulação, e é o único ativo no qual o indivíduo é seu próprio soberano. Afinal, ele é o único responsável pela manutenção e custódia de sua propriedade. O Bitcoin não permite que o suor do seu trabalho seja desvalorizado no tempo porque o economista keynesiano convenceu os políticos que a inflação é bom. É uma resposta ao atual sistema monetário fiduciário que vivemos hoje, uma máquina perversa de concentração de renda e distribuição da pobreza, como demonstrado por Richard Cantillon, que a impressão da moeda cria uma inflação desigual, beneficiando determinadas pessoas que possuam proximidade com aquele que detém a impressora. O sistema de Proof of Work do Bitcoin é feito para impedir a criação da moeda do nada, ou seja, sem trabalho, como acontece no sistema fiduciário. Também possui uma estrutura descentralizada, onde nenhum participante tem poder sobre o patrimônio do outro. Em um mundo sobre o padrão Bitcoin, finalmente teríamos paz, uma vez que sem o controle da impressora, guerras não seriam mais economicamente viáveis. Veja como exemplo, a crise financeira de 2008, que ao contrário do que a mídia te conta, não foi gerada por falta de regulação, mas por expansão monetária e juros artificialmente baixos, estimulado por Greenspan e seus amigos do Fed. No final, os trabalhadores e a sociedade pagaram a conta enquanto o governo americano correu para socorrer os banqueiros. Nós, bitcoinheiros, não queremos mais esse capitalismo de compadrio. Os lucros são privados, mas o prejuízo é socializado. Queremos o capitalismo com livre concorrência, inclusive de moedas. Afinal, é curioso que grandes investidores, vulgos capitalistas, se apoiem tanto em uma instituição como o Banco Central, nos moldes idealizados por Karl Marx em seu Manifesto Comunista. Aquele livrinho que encanta jumentos ao longo do mundo por mais de um século. Nós queremos tomar as rédeas de nossa própria vida e não ficar esperando que aqueles que estão no comando do navio tomem vergonha na cara e se endireitem. Como ensinou o Rand, não devemos esperar que outros sejam responsáveis pela nossa própria felicidade. Para concluir, o Bitcoin é uma ferramenta para as pessoas que acreditam na possibilidade de um mundo melhor, onde políticos e governantes tenham menos poder sobre nossas vidas e sobre nosso patrimônio. Convenhamos, não faz sentido nenhum um mundo onde o sucesso ou fracasso de muitos dependerá da vontade de meia dúzia de iluminados que não sofrem as consequências de suas próprias decisões. Assim como Gaut ofereceu uma oportunidade de fuga do sistema que vinha destruindo seu mundo, Satoshi Nakamoto nos ofereceu uma ferramenta que nos permite construir uma sociedade nova, pautada no indivíduo soberano, pela propriedade privada e pela liberdade de fazermos nossas próprias escolhas e vivermos com as consequências delas. Eu sei, não só parece utópico e inocente acreditar que certo software tenha tamanho poder para melhorar o mundo, mas ao observarmos sua concepção imaculada, pela sua manutenção e controle descentralizados, sua dinâmica no qual a colaboração entre os participantes é lucrativa e tentativas de fraude invariavelmente que levam ao prejuízo, as coisas parecem ser mais reais do que apenas idealizáveis. O Bitcoin não é apenas um imperativo moral, pois tira o poder de bandidos e espoliadores, mas também tem todas as características que a tornam o melhor bem monetário já criado pela humanidade, pois é escasso, durável, fungível e não representa um passivo, não é um crédito, mas um ativo de verdade, que você é o único soberano portador. Nós, enquanto seres humanos, teremos duas opções nos próximos anos. Ou continuamos nos subjugando a ditaduras, a políticos inescrupulosos e a uma elite globalista que enxerga a humanidade mais como uma praga para o planeta do que como uma dádiva da natureza, ou, alternativamente, podemos buscar nossa felicidade e liberdade, para deixar o mundo melhor para nossos filhos viverem, e sem terem que trabalhar para sustentar parasitas.
Parafraseando Ayn Rand, o que aconteceria ao mundo se todos os cientistas, os pesquisadores médicos, inventores, empresários, escritores, artistas e intelectuais responsáveis pelos avanços científicos abandonassem o mundo? A resposta é que o mundo entraria em colapso. Pois eu lhe garanto, o que aconteceria no mundo real se todos nós, homens livres, fizéssemos o mesmo? Gaut tinha seu vale. Nós temos o Bitcoin. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clica no ícone da campainha. Até a próxima!